Olá, esse é o PIS 11, relatório de outubro, FIPE-IE da Pátria, que está operando hoje com uma TIR de IPCA mais 11,6, né? Ela está operando com essa TIR por quê? Basicamente porque esse fundo vem trabalhando com alto nível de desconto, com 45% de desconto em relação ao patrimonial. Vamos entender o porquê nesse vídeo. Esse é o canal Estudos em FIIs. Esse vídeo é um vídeo de estudo, não é recomendação de investimento. Vamos direto aos detalhes do fundo. Para quem não conhece, né, esse fundo ele tem 3 debêntures mezanino em complexos eólicos 100% operacionais, ou seja, não é pré-operacional, não é desenvolvimento, não tem risco de obra, não tem nada disso. Então são empreendimentos que estão totalmente operativos e além disso tem contrato de venda de energia negociado por 20 anos, também de operação e manutenção, que é o maior risco que tem nesses ativos aqui. Então veja, assim, por aqui você já pega que não tem nada que leve a crer que esse é um fundo de alto risco, não é verdade? Então você já tem a receita previsível para os próximos 20 anos, já está vendido. Operação e manutenção também, né? Então a gente deve pesquisar mais para entender por que esse fundo está com nível de desconto. Bom, não é só ele, né? A gente vê o fundo, por exemplo, de gestoras conhecidas, como da XP e da Vinci, operando com nível de 15, 20% de desconto. Então, na verdade, isso é uma característica ainda dos FIPEs, que o produto ainda não está amplamente conhecido e divulgado. Se as pessoas entendessem o valor, na minha opinião, desses ativos aí, entendessem a remuneração da TIR ao longo prazo do investimento, né, as pessoas certamente comprariam mais a tese. Então, na minha opinião, são ativos que ainda estão bastante desconhecidos, pouco divulgados, né? O público é menor porque é apenas investidor qualificado, né? Mas é importante a gente estar sempre em vista desses ativos aqui. Então, ele vai falar um pouco sobre recurso eólico, a gente vai detalhar isso mais na frente, mas aqui que é importante, a expectativa de distribuição anual deles, né, eles revisam trimestralmente, ele já distribuiu desde o início R$ 22 por cota, tá? Então esse fundo aqui, ele começou em 2021, você veja, né, em questão aí de 2 anos e pouco, já distribuiu 22%, de dividend yield, ele tem dois códigos de negociação, PIS 11 e PIS 12, vamos falar dos dois também. Patrimônio líquido do fundo, 819 milhões, 3.925 cotistas. Aqui o valor patrimonial da cota, né, classe A, praticamente R$ 108, né, e o nível de desconto a mercado bem grande. Hoje está negociando a R$ 70 esse fundo. Taxa de administração 1,3 para as cotas da classe A. Então, esse aqui é o geral do fundo, né? Agora a gente vai trabalhar com um pouco mais de detalhe, vamos analisar aqui como é que está operando esse fundo. Então, veja, como é que é a expectativa de distribuições? Como é que o fundo trabalha? Então, ele anunciou, vocês vão ver aqui, 60 centavos. Então, o fundo tem trabalhado com essa recorrência de pagamentos aqui. Deixa eu botar o zoom melhor aqui para vocês verem. Então, no primeiro ano do fundo, 2021, ele pagou R$ 9,00. No segundo ano, ele pagou R$ 9,00 também. E esse ano, o guidance está apontando para pagar entre R$ 6 e R$ 8,00. Então, ele está pagando com bastante recorrência, né? Desde março aqui, vocês percebem o valor de 75 centavos, aí em abril aqui ele passou para 60 centavos, a gente vai explicar por quê, né, que teve essa redução, vamos dizer assim, esse ajuste na expectativa, né, mas ele sim, ele vai fechar nesse range aqui de 6 a 8 reais, e mais próximo ao centro da meta aí de 7 reais de entrega de dividendos nesse ano, um pouco menor do que nos anos anteriores, vamos entender o porquê disso, né. Com isso, com esse nível de desconto, isso representaria um yield de 10% para as cotas do PIS 11, né? Então, bastante interessante. De mesma maneira, como estamos falando aqui, vai pagar R$ 7,00 por 70, um yield de 10%, beleza? É... Aqui ele coloca o range, né? Então o centro da meta está em 10, mas ele espera pagar esse yield de 8,6 até 11,4 neste ano, beleza? Vamos passar ao próximo ponto aqui. Olha só o nível de amassamento que estão desconto, né, das cotas desse fundo. Está negociando aí a R$ 70 nesse momento do relatório aqui, patrimonial a 108, né? Isso vai dar esse nível de desconto aí de 45%. Veja, o fundo, apesar de estar com níveis de yield ok, distribuindo bem, como a gente tem visto aqui, R$ 9,00, R$ 9,00, R$ 7,00, ou seja, distribuição de yield acima de 10%, basicamente, a cota desse fundo não valoriza de maneira nenhuma, ela está sempre bem amassada, né? Então esse fundo tem um potencial de upside grande, né, mas o fundo ainda não foi valorizado, não foi visto pelo mercado. Então esse fundo aqui,
como eu falei para vocês, é um contrato aí de 20 anos, né, da operação e manutenção desses ativos aqui, e a TIR desse projeto, nesse período, você comprando ao preço atual aqui de R$ 70, você está comprando uma TIR implícita de IPCA mais 11,6. Então veja, a grande pergunta, qual fundo que paga IPCA 11,6, que é um fundo que tem receita contratada para os próximos 20 anos, reajustada pelo IPCA? Então, eu fico essa pergunta. Depois dessa pergunta, né, fica até um pouco de silêncio. A gente vai buscar os fundos de CRI, pega um fundo de CRI que paga IPCA mais 12, né, e que tenha receita previsível para os próximos 20 anos, né? Difícil a gente encontrar, né, pessoal? Então, quando a gente olha esses ativos de FIPEs, logicamente, a gente está investindo em debêntures, nesse caso aqui, mas são debêntures mezaninos, né? E para operação de 3 ativos eólicos, né? Ou seja, o fundo está ancorado em dívida, né? No caso, o risco dele acaba sendo até menor do que se fosse um FIPE, onde você está investindo diretamente na SPE. Então, você não está investindo na SPE diretamente nesse fundo, você está comprado na dívida da SPE. Isso, por si só, também apresenta um fator até de segurança um pouco maior do que estar propriamente exposto à SPE. Bom, o que, na minha opinião, é um dos fatores de desconto desse fundo aqui? Esse fundo, na verdade, se a gente percebe os ativos aqui, vamos lá, aqui estão as cartas de controle, de dimensionamento dos equipamentos. Então, ele é feito para trabalhar dentro desse range, né, de geração. O range ele varia na faixa 5% para cima e para baixo aqui. Vocês percebam que o fundo está, sistematicamente, os 3 ativos estão com geração abaixo da capacidade instalada, ok? Apesar de ter boa disponibilidade, ou seja, as turbinas, os ativos estão disponíveis, só que o nível de geração está beirando o ponto mínimo da curva de dimensionamento, né? Então esse fundo ele poderia estar entregando mais energia, né, em relação ao que ele foi desenhado, a capacidade de projeto dele. Apesar disso, a gente percebeu no último mês aqui de outubro uma melhora no nível de geração, né, derivado da melhora também da velocidade do vento aqui. A gente percebe isso para os 3 ativos, né? Então percebam, os 3 ativos aqui andando com a geração na parte mínima da curva de geração, né? Ou seja, o ativo ainda não está utilizando 100% da capacidade nominal ao qual ele foi dimensionado, né? Então, ele explica isso basicamente, né? O que está acontecendo com esses ativos aqui? Então, novamente, os contratos têm contrato de venda de energia, de PPA, que é o Power Purchase Agreements, firmados até o final de 2041. Então, olha só o nível de segurança que a gente tem quando a gente investe num ativo desse, né? Então, ele fala das debêntures aqui, são debêntures mezanino, enfim. E ele fala, olha só que interessante, dessa forma, em um cenário de geração mais baixo, o percentual de caixa distribuído para o fundo aumenta, né? Cenário versus cenário com geração esperada, de forma a proporcionar maior estabilidade de yield. Então, ele coloca aqui, pessoal, o que está gerando essa menor disponibilidade eólica, ou seja, menor velocidade do vento. Então, o vento, na verdade, está com menor velocidade aqui, decorrente da maior incidência de chuvas na região. Esse período que a gente está passando é aquele período do fenômeno do Laninha, né? Fenômeno climático aí que acaba afetando especialmente essa região nordeste, onde estão esses ativos do fundo. E a gente percebe em outros fundos de geração eólica também sendo afetados pela mesma característica. Então, a gente viu recentemente os fundos da XP, eles têm alguns ativos eólicos também, da Vinci, basicamente, e a gente percebe um fator comum, né, para ativos, parques eólicos instalados nessa região aqui estão trabalhando abaixo da capacidade máxima de geração, beleza? Então, ele cita esse fenômeno aqui, mas ele coloca a expectativa de que esse evento do Laninha estaria chegando ao final após 3 anos de duração, né? Então a gente percebe aqui no gráfico de velocidade do vento, já passamos isso no relatório do mês anterior, não custa passar novamente. Então existe aqui, na verdade, um estudo onde foi feito o business case de implementação das turbinas, né? Sim, ele provê todo o histórico passado de velocidade do vento que levou ao investimento nessa região aqui, né? Onde eles concluíram que realmente a velocidade do vento ela varia 10% para baixo ou para cima, dependendo o ciclo que você está atravessando. Então foi atravessado um ciclo muito bom de velocidade alta do vento aqui entre 2012 e 2017, e agora a gente estaria passando um ciclo onde está tendendo mais para baixo, a gente percebe a velocidade 2% a menor, 3% a menor, então é isso que está fazendo o fundo
trabalhar assim na capacidade da curva mínima dos ativos de geração, né? Não está aproveitando toda a capacidade do ativo. Mas isso está dentro da sazonalidade, né? Como o fundo bem cita aqui, desse contrato, dessa TIR que ele prevê rentabilizar, né, de IPCA mais 11,6 ao decorrer de todo o prazo do investimento, né, essa sazonalidade estaria dentro desse limite de flutuação aqui, ou seja, é uma coisa que já é conhecida e esperada no business case do fundo, né? Então, isso em nada diminui a capacidade do fundo de realizar pagamentos, né? Nesse caso, esse fundo, fica mais simples a gente analisar, porque não é um fundo de equity completo, onde você tem que analisar toda a DRE com bastante critério, né? Então, basicamente, é um fundo de dívida, né? Então, a gente tem exposição direta à debenture, à dívida. Aqui tem dois tipos de cota, né? Isso é importante falar. Tem o PIS 11, que é as cotas tipo A, e o PIS 12, que são as cotas do tipo B. Diferença dela, taxa de administração. As da classe B têm uma taxa um pouco menor, da classe A um pouco maior. Embora, sim, acredito eu, opinião minha, não valeria a pena estar investindo na classe B pelo fator liquidez. A classe B tem uma liquidez muito baixa, já a classe A negocia com uma liquidez muito maior. Então, gente, para quem não conhecia o fundo, fica aqui o vídeo, né? Para quem já conhecia, já acompanhou o relatório do mês passado, fica como acompanhamento. A gente está acompanhando cada mês que passa as cotas desse fundo ficando mais amassadas, o desconto do mês passado para esse. Então, subiu de 40% para 45% de desconto, está negociando aí a 0,65 do valor patrimonial, sem nenhum motivo aparente, a não ser de que o fundo está operando na capacidade limite inferior das turbinas, ou seja, a hora que a velocidade do vento aumentar e enquadrar, esse fundo vai acabar tendo uma capacidade de geração muito maior. E isso, o fato dele operar a capacidade mínima de geração das turbinas, está fazendo com que o dividendo desse ano fique um pouco menor do que os anos anteriores, onde ele pagou R$ 9,00, esse ano vai pagar R$ 7,00. Embora sim, o mercado, logicamente, está ajustando essa cota para que o yield fique compatível. Então a gente percebe que essa cota, que era mais valorizada no passado, chegou a ser mais de R$ 80 o preço da cota, atualmente ela está com 70, então quando a gente divide, na verdade, R$ 7 por 70, chega a um yield de 10, que é basicamente o yield que ele estava ano passado, quando a cota estava um pouco mais cara, né? Na verdade, estava até com um yield um pouco menor. Então, eu percebo, minha opinião própria sobre esse fundo aqui, é uma oportunidade para quem quer diversificar a carteira, se tratando de FIPEs, quem já tem uma carteira completa de FIPEs, é um fundo bem interessante, você está colocando ali, às vezes, uma geração eólica, logicamente, no percentual menor, cada carteira segue um tipo de regra, né? Na minha opinião, esse fundo ele se encaixa muito bem pelo nível de desconto que ele se encontra, as entregas com dividend yield ok, um dividend yield de 10%, né? A cota está num momento favorável, a tira implícita do projeto está 11,6%, então para quem compra isso aqui, para fazer um carrego a 10, 20 anos, que é o prazo de duração desse fundo aqui, certamente no prazo médio vai ser entregue a TIR IPCA mais 11,6. Então, de fato, esses ativos de FIP permitem esse nível de rentabilidade mais alta e a gente estando expostos a empreendimentos mais seguros, normalmente na área de energia ou em áreas mais consolidadas de receitas mais previsíveis, né, de ativos que normalmente são concessões e são operados, né, por empresas que têm um prazo determinado de operação, 20 ou 30 anos, né, e nesse caso aqui, um ativo assim bastante seguro, bastante regular. Apesar de que energia eólica tem um nível de variabilidade maior do que energia solar, né, acaba sendo um ativo aí complementar à carteira para quem gosta de investir em energia. Então, como regra de segurança, né, a forma de energia mais segura certamente é a transmissão, depois acaba sendo as gerações, entre as gerações a gente tem a solar e depois a eólica, como a eólica apresentando um pouco mais de variabilidade, como a gente viu nesse fundo aqui. Embora assim, dependendo da sua carteira, esse produto pode ser um produto, sim, complementar para você estar colocando, às vezes, uma proporção menor na sua carteira e tendo a possibilidade de ganhar esse carrego a longo prazo, o carrego de PCA mais 11,6. Deixa essa atualização de hoje para vocês, pessoal. Esse é o relatório de outubro e a gente vai acompanhando esse fundo mês a mês para ver como está a situação dele. Ok? Um grande abraço, até o próximo vídeo, fiquem com Deus.